Olá, tudo bem? Você aqui de novo, que delícia! Bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar algumas situações que a gente trabalha a fração. Vamos lá? Vamos! Quem acompanha aqui o canal da professora sabe que eu fiz um vídeo sobre a leitura das frações, como você conta as frações, como é que você monta uma fração. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas situações que nós usaremos as frações, tá? A fração ela está envolvida no nosso dia a dia sem que a gente perceba. Então eu vou falar 7 situações que a gente pode ver a fração e vou fazer o cálculo com vocês aqui. Então, essa situação, ela é muito simples. O que eu tenho que pensar? Dividindo uma pizza. Então, eu vou pegar uma pizza inteira e vou dividi-la igualmente em 4 partes. Então, essa pizza vai dar para 4 pessoas. E aí, dessas 4 partes aqui, você vai dar uma parte só. Então, aqui a representação foi 1/4. Muito fácil, né? Vamos para a próxima. É muito fácil. Então, o que você tem que fazer? Você lá tá dizendo que são 3/4 de farinha. Só que eu quero metade. Então, eu vou fazer aqui, ó, a multiplicação da metade. Quando eu quero fazer multiplicação de fração, eu apenas vou multiplicar o de cima e o de baixo normalmente. É o mais fácil, tá? Então, aqui eu vou multiplicar 3 vezes 1, 3. E o de baixo, 4 vezes 2. Então, nessa situação aí, tá perguntando se a receita pede 3/4 de farinha e você quer fazer a metade da receita, você vai fazer 3/8 da receita, tá bom? Agora nós vamos fazer uma situação problema comparando frações. Comparando, você vai utilizar o sinal de maior, menor ou igual, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Bom, compare as frações 2/3. Eu vou colocar esse tracinho aqui que ele significa comparar, tá bom? Da fração 5/6. Você vai determinar qual é o maior. O maior vai receber a boquinha do jacaré aberta para ele. Só que aqui a gente tem um probleminha. Um pequeno probleminha que a gente vai ter que resolver. Quando eu tenho os denominadores diferentes, eu tenho que fazer um negocinho chamado MMC, tá? Por quê? Porque eu preciso colocar os denominadores iguais. Se você não sabe o que é MMC, nós temos aqui um vídeo de MMC, eu vou colocar aqui embaixo o link para você acessar quando você terminar esse vídeo agora. Mas eu vou explicar para vocês aqui rapidamente como é que eu vou fazer o MMC para descobrir a comparação das duas frações, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6. Vou fazer aqui no cantinho para não atrapalhar a resolução da fração. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 3 e o 6. Eu dou essa dica para quem tá começando, que tá aprendendo agora. Mas daqui a pouquinho você já vai raciocinar com números maiores. Então, vamos começar primeiro pelo número 2, que é o mais fácil para você entender. Primeiro, tá? Por que eu vou começar pelo número 2? Porque aqui eu tenho um número par. Ah, professora, mas e esse número ímpar? Guarda ele aí que a gente já vai usar ele, tá? Então, primeiro a gente vai fazer com o número 6. Então, eu quero dividir o 6 pelo 2. Então, o 6 pelo 2 é 3. Eu vou repetir o 3, porque eu ainda não usei ele, porque ele é ímpar. Como eu já cheguei em outro número ímpar, eu vou colocar o número 3 aqui. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1.
tá bom? O MMC, ele é feito dessa forma. Quando aqui não dá para resolver, eu vou repetindo. Se os dois darem para resolver ao mesmo tempo, beleza. Agora, se não, você vai descendo, tá bom? Então, aqui, 3 vezes 2, 6. Então, eu descobri que nessa fração aqui, o mínimo múltiplo comum de 3 e 6 é o número 6, tá bom? Então eu tenho que agora fazer a divisão e a multiplicação. Parece difícil, mas não é. Então eu tenho que pegar o número 6 e eu tenho que fazer o seguinte: 6 dividido, isso aqui significa dividido, por 3 dá 2, porque 3 vezes 2 é igual a 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. Por quê? 6 vezes 1 é igual a 6. Então, se eu descobrir que aqui é 2, eu vou multiplicar aqui em cima e vou multiplicar aqui em cima pelo número que eu achei aqui na divisão. Eu vou jogar ele aqui pra cima, tá bom? E agora é muito fácil, ó. 2 vezes 2, 4. Então, eu já descobri a outra fração aqui embaixo. 5 vezes 1, 5. Então, se você olhar as duas frações, aqui em cima, qual é o número maior? Não é o número 5? Então, a boca do jacaré vai estar virada para o número 5, tá bom? Agora eu vou fazer uma situação envolvendo fração de soma. Lembra que eu falei na situação anterior? Se o denominador é diferente, eu tenho que fazer um negocinho chamado MMC, tá? 3 e 4, tá bom? Então, o MMC de 3 e 4, vou começar pelo número 2. Então, 2, 2, 3. 2 de novo, porque ainda tenho 2. 1, 3. 3, 1, 1. Tá? Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, eu vou e coloco aqui o número 12. Que eu descobri que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é o número 12. Então, agora eu tenho que fazer a divisão. Aqui embaixo, eu sempre vou fazer a divisão. E aqui em cima, eu vou fazer a multiplicação. Ok? Então, vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. Tá? Então, eu sei que aqui deu 4 e aqui deu 3. Quando você for fazendo isso com mais facilidade, com mais rapidez, você já faz isso aqui automático. Mas eu estou fazendo passo a passo para você aprender, tá bom? Então, aqui eu vou fazer, ó, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 1, 3. Então, 4 mais 3, 4. 5, 6, 7. Então, essa fração deu 7, 12. Lembra que eu falei? Acima do 11, eu escrevo avos. Então, vamos para a próxima situação. Então, a nossa próxima situação aqui é de subtração. Subtração a gente sabe que é menos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7 oitavos menos 1 quarto. A subtração, meus amigos, também temos que fazer o MMC, tá? A gente só não precisa fazer o MMC quando o denominador for igual. Denominador sendo igual, eu não preciso fazer o MMC. Lembrando que o MMC a gente só usa para descobrir o denominador quando a fração é de mais e quando a fração é de menos. Se a fração for multiplicação e divisão, é outra história que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer o MMC de 8 e de 4. Posso começar pelo número 2 e também posso fazer dos dois números juntos, porque os dois números aqui, eles são pares.
Então eu começo pelo 2. Então aqui vai dar 2, aqui vai dar 4. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Aqui vai dar 2, 1, 1. Certinho? Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então eu descobri que o MMC de 8 e 4 é 8. Tá bom? Então eu vou colocar 8 aqui. Vou diminuir o 8 aqui. Vou colocar o 8 aqui porque eu já descobri. Certo? Então eu vou lá. 8. Aqui lembra que eu já expliquei? Que é dividido e aqui multiplica. Aqui divide e aqui multiplica. 8 dividido por 8 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. 7 vezes 1, 7. Aí aqui eu sei que eu vou colocar 1 aqui em cima. Tá? E aqui eu vou colocar o 2. Esse é desse, ok? Que veio daqui de baixo, tá? 7 vezes 1, 7. 1 vezes 2, 2. Então eu vou diminuir. 7 menos 2 é igual a 5 oitavos. 5 oitavos. Beleza? Então vamos agora para mais uma situação que a gente usa a fração. Vamos lá? Essa situação agora de fração é de multiplicação. Então nós temos aqui 2/3. Eu preciso multiplicar por 3/4. Multiplicação de fração é muito fácil. Eu vou primeiro multiplicar esse por esse, 3 vezes 2, 6. E depois esse por esse, 3 vezes 4, 12. Só que eu vou ensinar um negocinho aqui pra vocês que se chama simplificando, ó. Fração. Quando eu quero simplificar a fração, é quando eu vejo que ainda dá para eu dividir este número aqui e este número aqui pelo mesmo número. É aquilo que eu falei. Quando você vai ter mais prática, você pode dividir por números grandes. Mas como a gente está aprendendo agora, então a gente vai começar a dividir por números pequenos, tá bom? Então eu vou pegar o primeiro número que eu vou dividir aqui, vai ser o 2, porque o 6 é par e o 12 é par. Então 6 dividido por 2 vai dar 3. 12 dividido por 2 vai dar 6. Ah, professora, agora eu posso fazer pelo 2 de novo? Não, porque aqui nós temos uma situação de número ímpar. Então eu tenho que agora usar o próximo número, que é o número 3. Então vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então aqui eu tenho uma fração chamada 1/2. Por que eu finalizo aqui? Porque não há mais forma de eu dividir os dois números pelo mesmo número. Como eu fiz aqui, eu dividi o 6 e o 12 pelo 2. Eu dividi o 3 e o 6 pelo 3. Aqui eu não fiz nada. Porque não tem mais nenhum número que eu possa dividir. Então eu encerro a minha continha. Então aqui deu 1/2. Multiplicação de fração é bem tranquilo. Agora nós vamos para a última situação de fração de hoje. Eu vou pegar o 5/6, vou dividir. Quando eu tenho dois pontinhos aqui, gente, significa divisão, pelo 2. Como eu não tenho nenhum número aqui embaixo, posso colocar o número 1. Como é que eu faço a divisão de fração? A divisão de fração, eu vou pegar a primeira fração, que é 5/6. Eu vou trocar esse sinal, vou colocar multiplicação e eu vou trocar o lugar desses números aqui. O 1 vai virar numerador e o 2 vai virar denominador. Essa é a regra da fração com divisão, tá bom? Então aqui, ó, 5 vezes 1, 5, 6 vezes 2, 12. Por que eu não preciso fazer a simplificação aqui? Porque não existe nenhum número que eu possa dividir o 5 e o 12 ao mesmo tempo,
tá bom? Então, nessa situação problema aqui, cada amigo receberá 5 dozeavos do bolo, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje com algumas situações de fração. Então, se você quiser treinar, para o vídeo na hora de cada situação problema, que aí você resolve junto comigo, tá bom? E se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal, dá um joinha, compartilha com os amigos e eu te espero até o próximo vídeo. Tchau!